Deixa eu dar boas-vindas primeiro. Não sei se todo mundo já conhece o Juliano. O Juliano é professor do Senai. A gente está com um projeto de fazer o Maker Cave, que é realmente essa parte mais de hardware dentro do Code. E o Senai, com uma parceria com a gente, disponibilizou, então, o Juliano de vir no sábado. A gente matou o fim de semana dele. E daí eu queria agradecer tanto a você quanto ao Felipe por ter vindo. Fique à vontade, bem-vindos. Vou botar a cadeira talvez. Não, talvez não suba. Tem um aqui se quiser pegar. Pessoal, muito bom dia para vocês. Agora uma apresentação um pouco formal, né? Mais formal. Como o Paloma falou, meu nome é Juliano. Eu sou engenheiro eletricista. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, bem rapidinho. Não vai ser chato não, pode ficar tranquilo. Eu comecei no Senai, eu sou aprendiz no Senai. Então eu comecei lá em 1900, não importa quando. E fui aluno do Senai de eletrotécnica. Lá eles têm aprendizagem. A aprendizagem é um molequinho que entra com 14, 15 anos e faz um curso de 2 anos com a primeira profissão. E a minha primeira profissão foi eletrotécnica. Então, eu sou eletrotécnico de profissão, depois fiz engenharia de telecomunicações e depois disso me apaixonei pela aula. Então, acho incrível como pode transformar a educação e a quantidade de informações que passam para as pessoas. Então, eu comecei a me preparar para dar aula. Depois disso, daí fiz aqueles cursos que a gente é obrigado a fazer, né, que é pedagogia, coisas que tem que fazer para você aprender a didática, aprender a fonética para dar aula e várias outras coisas que você aprende na pedagogia. Tenho mestrado na área de redes de computadores, que é uma área que eu gosto muito, e sou doutorando na área de SDN, também que é redes de computadores. Eu vou trazer para vocês uma aula de eletrônica básica até um pouco mais de Arduino, e eu não sei quanto que é o nível de vocês. Então a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Se vocês forem aceitando mais informações, eu como professor vou empurrando o quanto vocês conseguirem absorver. Tranquilo? Então eu gostaria que vocês participassem bem e fossem falando. Tranquilo? Tranquilo. Fossem participando. Então eu vi pessoas que né, você é engenheiro, talvez no começo fique mais chato, mas vou tentar colocar aqui o máximo possível de informações do Arduino para vocês. A maioria das vezes a gente relaciona as coisas com as partes físicas, né? Então a gente relaciona a parte comportamental, a parte que você vive atualmente na sua vida, com as informações. Então você já deve ter visto um CI. O que é CI? Perdão, gente. O que é CI? Uma interrogação. Circuito integrado. Isso, um circuito integrado. Então, eu faço eletrônica, gente, não faço desenho, então os meus desenhos são horríveis. Aqui eu desenhei um CI. Um CI, ele é um circuito integrado. Esse cara aqui, ele é um circuito miniaturizado que ele vai fazer um monte de coisa para nós aqui. A primeira coisa que a gente vai pôr aqui, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a alimentação. A alimentação a gente vai colocar como VCC. É o primeiro item que a gente vai pôr aqui, é a alimentação. A alimentação num CI ou em qualquer equipamento, ela pode ser de dois jeitos. Ela pode ser alternada ou ela pode ser contínua. Na vida existem várias coisas que você pode relacionar com elétrica. As 3 primeiras que a gente tem que aprender é a tensão elétrica, a resistência elétrica e a corrente elétrica. Tensão elétrica, olha que bonito, é o desequilíbrio dos elétrons. Lindo, né? Não vai aprender porra nenhuma, né? O que é o desequilíbrio dos elétrons? Quando você tem um dispositivo com muitos elétrons e outro com bem poucos elétrons, e você fecha esse circuito, eles tendem a se equiparar. Tendem a fazer que esses elétrons sejam equiparados, ou seja, onde tem bastante elétrons, passe para onde tem poucos elétrons. Isso é a corrente elétrica. Então a gente vai fazer algumas coisas aqui, eu quero que vocês me ajudem. Digamos que eu tenho um bonequinho aqui, e esse bonequinho está no alto
de uma montanha e ele precisa passar água do poço A para o poço B. Como é que a gente fazia? Quais são as soluções? Eu tenho um bonequinho e esse bonequinho precisa passar água do ponto A para o ponto B. Como é que a gente faz? Vou fazer um buraco aí. E isso, aqui tem várias soluções, né? Eu faço um buraco daqui e aqui, eu vou passar água daqui para cá. Uma solução perfeita, né? Agora, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou colocar mais uma variável, então a nossa solução era fazer um buraco. Mas digamos que aqui tenha 20 km. O buraco fica mais difícil de ser feito, concorda ou não? Então a primeira solução era a gente fazer um buraco. Agora, qual que é a outra solução, agora com 20 km? Sei lá, pegar uma mangueira com água ali, jogar. Isso, perfeito, era essa a solução que eu queria escutar. Então eu vou pôr uma mangueira daqui para cá e vou colocar. Só que uma mangueira de 20 km vai ser ruim de bombear a água, concorda ou não? Então tem que ter alguma coisa aqui no meio. Vou pôr uma manivela para a gente bombear a água, concorda ou não? Uhum. E resolvemos a nossa solução. Assim que vai bombear, quais são as premissas aqui? Quais são as necessidades? Se tiver cheio o poço A e tiver cheio o poço B, o que vai acontecer? Hã? Isso, vai transbordar o B, né? Então eu já não vou conseguir passar a água do A para o B. Se não tiver água no B, eu consigo passar a água do A para o B. Concordam com isso ou não? Então tem umas regrinhas aqui. Vamos ver aqui, ó. Primeira, tem que ter água no A e não pode ter no B. Concordam com isso ou não? Beleza ou não? Ou pode ter que ter menor, né? Menor nível. E isso, ou tem que ter mais água no A e menos água no B. Se eu não vou conseguir empurrar aqui se aqui tiver mais água. Perfeito. Agora, vamos passar isso para um circuito. Então, digamos que eu tenho aqui uma fonte, seja ela alternada ou contínua. No meu caso aqui eu coloquei contínua. Vou pôr uma lâmpada e agora eu fecho o circuito. Então aqui eu tenho um ponto que tem bastante elétrons, que é o ponto positivo, e aqui o ponto negativo. Existe uma regrinha aqui que a gente fala de modo convencional e modo real. Não se importem agora. Importem que vai passar do mais pro menos. Na vida real é o contrário, mas não vai importar. Beleza? Então a gente vai passar do mais pro menos. Então aqui, ó, eu tenho que ter uma tensão. Vou colocar 12 volts, certo? Aqui eu vou ter uma lâmpada que ela tem uma resistência e aqui vai passar uma corrente elétrica. Vamos ficar 5 minutinhos agora para a gente entender. Todo mundo tem resistência, beleza ou não? Ela é medida em ohms, tranquilo? Essa resistência medida em ohms, ela nos dá a característica física do material. Então se você pegar um pedacinho de material, ele vai ter uma resistência aqui R, que ela é medida em ohms. Vocês sabem quanto que é a resistência do ser humano? Ou seja, quantos ohms vocês aguentam? 1,2 ohms? Eu falo esses dias, né? É. A gente vai precisar de mais cadeira. Mais uma. Tem uma aqui, ó. É, se alguém quiser sentar aí. Então, quantos ohms vocês aguentam? Vocês não me responderam ainda. Todo mundo deu risada, você está ficando com vergonha. Obrigada, André. Será que vai passar? Passa, Ô, Vitor, você tá no lugar? Você tá aqui? Pode trocar? Aqui, tá vindo só pra cá. Obrigado. O ser humano, em condições normais, tem uma resistência de 500 kΩ. É alta, né? 500 kg. Então, um ser humano tem 500 mil ohms. Vocês aguentavam tudo isso e não sabiam, né? Muito, né? Então, um ser humano aguenta 500 mil ohms. Esse aguenta é só para brincar, não é aguenta, é tem de resistência. Pode Isso perguntar. daí é relativo à passagem de corrente, não? Não, já chegamos lá. Ah, tá. Então agora você sabe a resistência do ser humano. São 500 mil ohms. Beleza. A corrente ela é, na verdade, o item que mata. Então a corrente elétrica é a que se passar pelo teu coração, o coração para e você pode vir ao óbito.
Óbito é uma palavra linda, né? Quando tiver um filho eu vou chamar de óbito. Muito bacana. Bem óbvio. Bem óbito. Uma palavra muito bonita. A pessoa vai morrer. Quanto que é isso? É muito pouco, gente. Se passar 30 miliamperes pelo coração, a pessoa morre. Para o coração. É muito pouquinho. Tranquilo não? É muito pouco. E nós temos uma fórmula para você calcular a corrente. Então, a fórmula é V igual a R vezes I. Essa é a nossa fórmula. Eu vi e ri. Tranquilo? A fórmula, ela tem a tensão, a resistência e a sua corrente. Um ser humano, se ele passar 30 miliamperes pelo coração por um determinado tempo, ele morre. Ah, mas eu conheço uma pessoa que levou um raio, que é uma tensão elétrica gigantesca e não morreu. Certo? O que aconteceu? Não passou essa corrente por um determinado tempo pelo coração dele. Ele teve muita sorte. Certo? É a probabilidade muito menor que um tubarão te morda no seco, gente. É muito grande a probabilidade de você morrer com raio. As pessoas que não morrem é porque não passou essa corrente no coração por um determinado tempo. Beleza? Pode perguntar. O essa palavra aí, ela tem essa corrente? Não. Não. Ela tem um pico só, ela vai te dar um pico de alta tensão, com pouquíssima corrente, para só dar um tranco no coração. Ele só vai dar um pulso, certo? Então, não pode passar essa corrente pelo coração. Beleza. Como é que um passarinho, você já caiu em vestibular, como é que um passarinho não morre pisando no fio? Ele não está em contato com a terra. Não tem diferença. Não, isso, mas se ele encostar no outro fio, ele vai morrer? O pé dele é muito junto, daí não tem uma diferença de potencial e não passa corrente no coração. Também. Vamos somar todas as respostas que estão certas. Ó, tem um fio. O fio é melhor condutor do que o passarinho? Não, na verdade não, daí. O passarinho está pisando aqui, né? Está pisando aqui. E ele não fechou esse circuito aqui, ó. Ok. Tem que fechar o circuito. Ele só está num polo da fonte. Se o passarinho pisar aqui e bicar uma mosquinha no outro fio, ele morre. Beleza? Entenderam isso não? Quem riu vai pro inferno, né? Aí, se esse cara aqui, se esse passarinho morder no outro fio, fechou o circuito entre dois fios, ele vai receber uma descarga elétrica, vai passar a corrente por ele. Beleza ou não? Então, uma fonte tem tensão elétrica, uma lâmpada, um dispositivo tem resistência elétrica, e quando eu fecho um circuito entre uma fonte e uma resistência, eu crio corrente elétrica. Todo mundo entendeu? Vamos desenhar esse circuito aqui? Como é que faz? Eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada vem onde? Vem do interruptor. Então, vem do interruptor, tem uma chavinha, e agora? Vai para a fonte. Vai para uma fonte e fecha o circuito. Quando eu fechar essa chave, o que acontece? Acende a lâmpada, fecha o circuito. Eu passo a tensão para a lâmpada que vai criar uma corrente elétrica. Até aí todo mundo entendeu? Dúvidas? Vamos lá, gente. Nossa resistência muda? Muda. Nós somos a única pessoa, ou na verdade o único objeto no mundo que muda a nossa resistência. O cara que bebeu mais, a resistência vai menos. Sabia disso não? É verdade. Quanto mais gordinho que nem eu assim, eu aguento menos corrente. O choque dói mais em mim do que em vocês. É verdade isso. Quanto mais a pessoa mais gorda, tem maior quantidade de água, mais vai passar a corrente elétrica por dentro dela. Se eu pegar o multímetro e medir a minha resistência, é muito mais baixo de você que é mais magro que eu. É mole ou não? Pode perguntar. Por exemplo, essa corrente vai passar se eu fechar um circuito em alguma fonte, Isso. né? Uhum. Só que, por exemplo, se eu fechar aqui e a corrente passar aqui, vai passar pelo meu corpo? Não vai passar pelo coração. Ela vai passar só por onde... Pela área, né? Isso. Se você levar o choque entre uma perna e outra, você vai levar, deixa pra lá. Juliano, por que quando você bebe a corrente muda? A resistência muda? Porque você está ingerindo mais água
o teu corpo está com uma resistência mais baixa. Então, a água, ela é um condutor. Quando você coloca a água para dentro do teu corpo, o nível de condutor vai aumentar, né? O nível de condutância vai aumentar e você vai levar um choque e pode morrer mais fácil, por causa da tua resistência variável. Ah, mas quando eu pego no multímetro, o número fica mudando. Com certeza, o sangue fica circulando. Você quer mostrar? Hã? Podemos? Mas no caso, é água salgada, né? Salinidade. O vermelho está um pouquinho mal contado. Isso. Uhum. Acho que é água. Todo mundo conhece? Eu não É conhecia. salinidade, né? Eu não sabia o que isso fazia até mês O passado. sal ensina que faz o... Eu vou dar uma... Não? Ô, Juliano. Oi. É a questão do sal em si, né? Não, na verdade é condutibilidade. É o material, se ele tem condutância ou não. Então, por exemplo, uma haste de cobre ela não tem um sal dentro dela, né, lá para conduzir. Então, depende da composição química, ela é um condutor ou ela é um isolante. Na verdade, existem autores que dizem que qualquer coisa é isolante, qualquer coisa é condutora. Porque quando você coloca um raio, né, ele explode borracha, explode vidro, né? O vermelho acho que... Ele tá funcionando, mas tá com mal contado. Uhum. Só apertar. Você pode segurar aqui também? Então está em torno de 1.800 K aqui, ou seja, milhões, né? 1.800 K. É uma resistência bem alta e assim vocês podem medir depois. Ou seja, esse aparelho aqui é um multímetro. Ele mede resistência, tensão e corrente elétrica. Beleza? Como é que eu faço para medir resistência? Eu vou colocar as duas ponteiras, certo? No resistor ou no dispositivo que eu quero medir. Se eu quero medir a minha resistência, o que eu faço? Eu seguro nos dois pornos, beleza? Assim que faz. Um exemplo, um exame de bioimpedância. Já viram esse exame ou não? Não. Hã? Eu nunca vi. Nunca viu? Então você vai no nutricionista. É que o gordo sempre está tentando emagrecer, né? E eu vou no nutricionista várias vezes fazendo as tentativas de emagrecer. E ela fala assim, mas a gente tem que medir a quantidade de gordura que tem no teu corpo. Porque o músculo, ele tem menos água que a gordura, concorda ou não? A gordura é mais quando ela tem maior condutância. O que acontece? Você vai fazer o exame de bioimpedância, ela te deita, coloca um dispositivo, né, gruda lá um dispositivo no teu pé e na tua mão. Então, e joga uma tensão elétrica, vai medir a corrente que passa pelo teu corpo. Se passar muita corrente, o que acontece? Passou muita corrente, o que acontece? Tua resistência é baixa, teu nível de gordura é alto, viu que bacana? Tudo isso é físico, gente. Tudo isso é físico. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente está estudando às vezes a física primeiro. Viu que bacana? Vamos de novo. A pessoa colocou lá um eletrodo aqui. O que vai acontecer? Ela vai injetar uma corrente no meu corpo. Essa corrente vai ser medida. Tranquilo? Se a corrente for alta, o que acontece? A minha resistência é baixa. Beleza ou não? Então, um chuveiro tem resistência alta ou tem resistência baixa? Hã? Não, vamos de novo. Vamos lá. Um chuveiro tem uma resistência baixa ou alta? Baixa. Se ele tiver uma resistência alta, ele vai esquentar? Não. Então, ele tem que ter uma resistência bem baixa. Quanto que é a resistência do ser humano? 500? 1000. Quilo, Né? A resistência do chuveiro é 4,5 ohms. Beleza ou não? E a da lâmpada? Hã? A lâmpada. A lâmpada é bem pouquinho, só que a lâmpada tem um gravante. A lâmpada tem um problema muito sério. Quando você mede a lâmpada, ela tem que estar acesa. Então tem que ter um dispositivo para medir. Na verdade, você tem que fazer cálculos, né? Você não pode medir a lâmpada acesa. Porque quando você acende a lâmpada, muda a resistência dela, né? Então a gente tem, já chegamos lá para fazer medições da lâmpada. A lâmpada você vai colocar, ela vai ter uma resistência bem baixinha também. Mas o problema é que a lâmpada que ela tem que estar
com resistência com ela, com a temperatura alta. Né? Show de bola! Então agora a gente já sabe o que é tensão, já sabe o que é corrente e já sabe o que é resistência. Tranquilo ou não? Dúvidas até aí? Nada? Agora, vamos em frente aqui então. Bem, se a gente já sabe que nós temos que ter eletricidade, agora a gente vai começar a ligar qualquer coisa no Arduino. Beleza? Qualquer coisa. Ah, eu quero ligar meu carro no Arduino. Posso? Pode. Ah, eu quero colocar um Arduino na minha plantação lá. Posso? Pode. Só precisamos saber duas coisas antes. A diferença entre analógico e digital. Qual que é a diferença? Me ajudem aí. Isso mesmo, obrigado. A diferença entre analógico e digital, o analógico eu tenho níveis de tensão. Então eu vou colocar aqui um gráfico de níveis, beleza? O digital eu tenho valores. Ou eu tenho 1, ou eu tenho 0. Então, o analógico eu tenho níveis de tensão. A voz de vocês é digital ou não? Não. Por que a voz de vocês ainda não é digital, né? Tem níveis. Hã? Tem uma variação. Isso. Porque a pessoa nasce com aquela vozinha bem fraquinha, depois o adolescente vai com aquela vozinha, ele tá com a rachada. Isso tudo são níveis diferentes, certo? São níveis. Então, o analógico, eu tenho que medir níveis, certo? Então, se eu quiser fazer um Arduino aqui agora, então, eu coloco aqui o meu dispositivo, é o meu microprocessador, e aqui eu coloco uma plaquinha que vai escutar a minha voz e vai poder abrir a porta. Como é que tem que ser esse cara aqui? Analógico. Tem que ser analógico. Então, eu tenho que colocar um CI dentro dele que grave voz. Já tem isso, entenderam? Então, você grava, ele vai gravar uns 30 segundos de voz, vai comparar, vai falar, ah, chegou perto daquele gabarito daquela voz que pode abrir. A porta se abre. Dúvidas até aí? Então, qual que é a diferença da analógico e digital? Perfeito, melhorou muito. Analógico é níveis, né? Variações. Isso. O digital já é 0, 1, tipo binário. Isso. Então, quando você falar para mim, o Arduino pode fazer? Pode. Mas como que ele vai fazer? Ah, depende. Então, eu quero medir umidade. A umidade lá daquele projeto. Eu vou ter que ter um sensor de umidade. E esse sensor vai ser o quê? Analógico. Analógico. Por que analógico? Porque ele mede nível. Porque ele mede nível. Então ele vai medir de 0% de umidade até 100%. 100%. Quero medir a temperatura. Vai ser analógico ou digital? Analógico. Hã? Analógico. Vocês estão parecendo ainda aquele programa do Silvio Santos ainda que o cara pergunta se é namoro ou amizade. No meio, mas já vou melhorar. Beleza. Quando me dê exemplos de digital, então. Corrente. Não, exemplos que eu posso usar digital. Olha. É... Faz o sensor de presença, que o sensor é digitalizado. Ele sabe se o cara passou no... Perfeito, um sensor de presença. Ou seja, eu coloco um sensorzinho aqui, vai saber se tem ou não a pessoa lá. Viu que legal? Eu uso... Seria não, né? Hã? O interruptor. O interruptor também é digital. O interruptor é digital. Ou seja, se eu tenho uma posição, digamos que eu tenho um portão. Esse portão tem duas posições. Está aberto e está fechado. Posso usar digital? Posso ou não posso? Posso, né? Ou ele está aberto ou ele está fechado. Eu posso usar. E quando que é aberto e quando que é fechado? É 0 ou 1. Isso que é o bonito da vida. Você que manda. Viu que legal? Você quer que o nível de tensão seja 0? Beleza. E o nível de tensão seja 1. Você escolhe. Certo? O sensor de movimento, porque você vai colocar um limitante. Quando chegar a 10 centímetros próximo, ele, por exemplo, abre o portão. Uhum. Isso seria digital, então Isso não seria analógico. digital. Isso seria digital. Vamos colocar um alarme aqui agora. Quem entrou aqui, o que vai acontecer? Entrou na janela aqui, a gente já sabe que tem um ladrão. É digital ou analógico? Digital. Ligou uma sirene. É analógico ou não? Digital. Digital. Hã? A sirene é analógica.
Não, No vai caso, ligar. Beleza? Ligar. Entendeu? O limitador dele É, isso mesmo. 2 metros. O Que é o A ligar. sirene, ela E é aquele dia a analógica. gente fez A gente um. fez- O ligar e mas desligar, o código. que é o Mas digital. pra Entendeu a ele diferença? existe- É bem importante você saber isso aí. Existe. Se o Tem CI algo de dele vocês dentro de 2 metros, for tem um ligar código, alguma né? coisa e desligar, eu vou usar. Que é o dele mesmo. Digital. No caso, 3 Digital. metros. Né? Se eu quero níveis, eu vou utilizar o analógico. Viu a diferença ou não? Sim. Porque ele tava... Dúvidas? Ele colocou 10 centímetros, mas... Entre Show? Então vamos voltar 2 aqui. metros, ele tá tecando. Só que não tá avisando a gente. A gente fez um em movimento no último sábado acho que foi, né? Ou 2 sábados atrás. 2 sábados atrás. Pra ele ficar. E daí a gente chegava perto e ele ficava dizendo assim, quanto não que tá a sabe, né? distância. Mas é que daí era analógico porque tipo, a gente não mandou ele fazer nada, ele só ficava medindo, eu acho. Não, mas ele é digital, porque... Ele era digital? Ele tem assim, a leitura dele é 3 metros. Só que a gente colocou pra aparecer no serial, né? Que dentro de 10 centímetros avisasse o quanto, né? Não, Ligasse acima uma de 10 luzinha, eu acho. Aham. Acima de 10 centímetros. Ligava uma LED. Vamos Isso voltar é ligar no pra CI Ligava uma aqui. LED. O que tinha nele mesmo? Alimentação. Isso, VCC, certo? Agora eu vou colocar uma entrada, ó, entrada em inglês é o quê? Input, né? Então eu vou colocar uma AI, que é uma entrada analógica, certo? E uma entrada DI, que é uma entrada digital. Então quando você quiser usar níveis, você vai colocar na AI. Quando você quiser colocar digital, você vai colocar na DI. Ah, mas para que serve isso? Para o teu projeto. Você escolhe o teu processador através da quantidade de pinos que ele tem. Entenderam isso ou não? Então você vai colocar um AI ou um DI e vai colocar lá quantas entradas ele tem analógicas e quantas entradas ele tem digital. Você tem o circuitinho dele aqui? Tem então. Como assim? Pronto já? Não, na verdade é o esquemático, né? Então vamos fazer um exemplo aí. Todo mundo está na internet, quem não está na internet vai no celular, quem não está eu vou colocar aqui também. Eu quero que vocês procurem aí, ó. Business Village. A senha pra quem O B precisar e o B é. maiúsculo. A senha pra quem precisar é Business Village, B maiúsculo, V maiúsculo. Tem o número 1 e o 0. Às vezes, teoricamente, o 0 pega melhor. Steve Jobs, tá? Eu quero que vocês coloquem no Google 89 Você sabe que você não tá. S52. Tem hoje. Mas eu nem chegou. Surpreendido. Qual que é a senha mesmo? Business Village. Com B maiúsculo ou V maiúsculo. Alguém está conseguindo conectar mesmo sem internet? Meu, eu tô sem Também internet. devagar. Vai ter uma promoção. É a dinossauro de Bruno. Tenta colocar Business o. Village 0, ele tá bem fraquinho. Tenta colocar o 1, ver se não. Não, tô com esse nome melhor. Se não melhora. Assim é o mesmo para os dois. Pode ter o 2 também, né? Vou tentar o 2, que já. Escreve qual que é aqui embaixo. Estamos numa caverna.
Para que vocês vão conectando aí. Já sei. Depois que você achou o esquemático, Vai pra função. que é uma das coisas mais importantes no teu circuito, é você achar o datasheet. Já viram isso aí ou não? É sheet de folha, não é sheet de merda. É com 2 Es. Não é datasheet, né? O datasheet é o manual técnico do dispositivo. Então, esse Arduino que está aqui na frente, ele também tem um manual técnico, onde tem todas as pinagens do CI. Lá vai dizer para você quantos e quais são esses determinados terminais. Beleza ou não? Aí, no caso, é para pesquisar o datasheet desse... Mas conseguiram conectar, hein? Eu acho que a 0 tá funcionando, não? É que todo mundo saiu da zero. e Pois é. Todo mundo tá claro. Não funciona aqui. E se copiar o telefone, quem será que é? Uhum. Não tá vivo. Eu acho que você aí na frente e talvez ali atrás tem um cabo azul. Deu certo. Pega. Atrás da TV geralmente tem um. Tá na Apple TV ali. Azul? Não, não é azul, mas é um gabinete. Já é um começo. Ó. Vai consertar. A internet tá... É você o moço, né? Abriu lá, ó. E o celular? Pronto, aqui ó. Senta aí. Então, essa parada aqui é. Sabe que esse que é o chip do Arduino? Certo? E o celular funciona aqui? Ah, funcionou. E não tem nem dinossauro. Não tem nem dinossauro pra pular mais. Olha lá. Então, agora lá, vocês viram um pino de VCC, viram não? E daí viram lá, ó, A de analógico, e normalmente os pinos que não tem nada, eles já deixam os pinos digitais. Legal, né? Então, quando eu quiser, só que tem um grande problema.